Estágio 2, Robótica Educacional. Olá, meu nome é Elisângela, sou aluna do 7º semestre do curso de Licenciatura em Computação e nessa apresentação vou compartilhar com vocês a experiência vivenciada durante o estágio 3, cujo tema central foi o ensino da computação. O principal objetivo desse estágio é promover ou desenvolver o ensino da computação no ambiente escolar, buscando formas de tornar seus conceitos acessíveis e aplicáveis na prática pedagógica. Atualmente faço parte do PIBID, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, uma iniciativa do governo federal voltado à formação de futuros professores. No início do ano letivo, antes do retorno das aulas, com os alunos, realizamos uma reunião com o professor Daniel, responsável pela disciplina de matemática na escola parceira. Nesta conversa, buscamos identificar os projetos existentes na escola e, principalmente, de que forma poderíamos contribuir a partir do tema do estágio, integrando a ação do PIBID junto à proposta do ensino da computação. O objetivo geral do projeto foi proporcionar aos alunos dos anos finais do ensino fundamental uma introdução ao ensino da robótica educacional. A proposta envolveu a participação voluntária dos estudantes que foram convidados pelo professor Daniel a integrar a iniciativa. A meta era realizar um ciclo de 8 aulas, nas quais os alunos aprenderiam os fundamentos da robótica, com foco na construção de um robô sumô. Ao final do processo, estudantes teriam a oportunidade de participar do campeonato de robótica da URI, aplicando na prática os conceitos adquiridos. Já os objetivos específicos incluíram garantir a obtenção e a organização dos materiais necessários, como o kit de robótica a ser utilizado durante as aulas, elaborar os conteúdos teóricos, materiais de apoio, estruturando apresentações que serviriam de base para o desenvolvimento das atividades práticas. O seguinte cronograma foi seguido: conseguir o kit de robótica, planejar o conteúdo a ser abordado em 8 aulas, ensino da plataforma Tinkercad, ensino da programação em blocos e a participação do campeonato de robótica. Com base no planejamento inicial, realizamos uma primeira reunião com o grupo de bolsistas do PIBID para alinhar a participação de cada integrante no projeto. Durante esse encontro, foram discutidas as possibilidades de envolvimento de cada um com a disponibilidade. Alguns colegas que não puderam estar presentes nas aulas práticas contribuíram de forma significativa na pesquisa teórica da elaboração dos slides, utilizados durante os encontros com os alunos. Outras tiveram a oportunidade de participar presencialmente das aulas, acompanhando o desenvolvimento das atividades e construindo conhecimento lado a lado com os estudantes e o professor. Contamos também com a participação especial de um colega que, embora não fizesse parte do grupo PIBID, se integrou ao projeto como convidado, aproveitando essa experiência e complementando o estágio 2. A metodologia adotada ao longo do projeto combinou abordagem prática e participativa. Após cada explicação, os alunos eram incentivados a tirar dúvidas e integrar com o conteúdo. Em seguida, utilizávamos softwares de simulação virtual para que os estudantes pudessem visualizar e testar os circuitos discutidos em aula. Essa dinâmica se repetia progressivamente até culminar na montagem completa dos circuitos físicos da programação do robô. Em função do planejamento e do objetivo central de participar do campeonato de robótica, as aulas foram organizadas em 8 encontros de 4 horas cada,
Por isso, focamos exclusivamente nos componentes eletrônicos essenciais para a construção do nosso robô Sumô, como sensores, motores, a placa Arduino, jumpers, entre outros. A dinâmica de cada encontro seguia uma estrutura bem definida. Iniciávamos com uma apresentação teórica, explicando o funcionamento de cada componente e sua função dentro do projeto. Em seguida, partíamos para a simulação do circuito na plataforma digital Tinkercad e permitia os alunos visualizar, testar a interativa. Por fim, realizávamos a montagem física utilizando a placa de Arduino, a protoboard e os demais componentes, testando na prática o que havia sido aprendido. Essa sequência teórica, simulação e prática foi fundamental para a construção gradual do conhecimento e para garantir que os alunos compreendessem de forma integrada o funcionamento do robô. Durante as aulas, apresentávamos aos alunos a plataforma Tinkercad em um recurso online que se mostrou fundamental para a simulação dos projetos eletrônicos. O Tinkercad oferece um ambiente virtual, acessível e intuitivo, permitindo que os estudantes explorem os conceitos de robótica de forma prática e segura, mesmo sem acesso imediato aos componentes físicos. A plataforma disponibiliza uma ampla variedade de componentes eletrônicos, como resistores, transistores, capacitores, LEDs, potenciômetros, placas de Arduino, protoboards, entre outros. Isso possibilitou que os alunos testassem seus circuitos, observassem o funcionamento dos códigos e experimentassem diferentes configurações antes de partir para a montagem real dos robôs. Além da simulação no ambiente virtual, também trabalhamos com a IDE do Arduino, que é o ambiente de desenvolvimento utilizado para programar a placa física. Foi ensinado aos alunos o funcionamento básico da plataforma, incluindo como escrever, salvar e carregar os códigos. Mostramos como ocorre a conexão entre a IDE e a placa de Arduino. Explicamos que, por meio de um cabo de USB, o programa desenvolvido no computador é transferido diretamente para a placa, permitindo a execução do código e o controle dos componentes eletrônicos conectados a ela. Também introduzimos os alunos à programação em blocos, uma abordagem visual que facilita a compreensão da lógica de programação, especialmente para iniciantes. Por meio dessa metodologia, foi possível explicar como cada comando representa uma ação específica, permitindo que os alunos entendessem como o código interage com os componentes eletrônicos, acionando de acordo com a lógica programada. Dessa forma, os estudantes conseguiram visualizar e construir sequência lógica que determinava o comportamento dos robôs, como ligar LEDs, ativar motores e responder aos sensores. Tudo isso de maneira acessível e interativa, o que contribuiu significativamente para a assimilação dos conceitos fundamentais da robótica. Considerando o tempo disponível, os recursos que tivemos acesso, o planejamento das aulas, as atividades desenvolvidas e o envolvimento dos participantes, podemos afirmar que os resultados foram bastante positivos. Conseguimos preparar os alunos para a participação do Campeonato de Robótica, que era o objetivo principal do projeto. Ao longo dos 8 encontros, com duração de 4 horas cada, adaptamos nosso plano de aula para atender às necessidades da turma e garantir o aprendizado. Cumprimos com nossa proposta de ensinar robótica de forma prática e acessível, integrando o uso de componentes físicos com a plataforma Tinkercad, onde os alunos puderam simular seus projetos e também explorando a programação em blocos, proporcionando o primeiro contato deles com a lógica da programação. Essa experiência permitiu não apenas o desenvolvimento técnico dos alunos, mas também o estímulo à criatividade e o raciocínio lógico, e o trabalho em equipe, habilidades essenciais tanto no campo da computação quanto em outras áreas do conhecimento.
Agora nós veremos algumas fotos da montagem do robô e da parte da montagem do código. Aqui os alunos estão montando a estrutura do robô, a parte física dele, enquanto uma outra equipe passa o código. Aqui eles estavam se organizando, né, no momento que receberam o kit para montar e passar o código. Essa foi a primeira foto que a gente tirou no dia do evento, em frente à escola, o professor Daniel e os alunos. Iniciativas como a do governo federal, por meio do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, PIBID, são fundamentais para o desenvolvimento de todos os envolvidos, alunos, professores, estagiários, escola e o próprio IFAR. Muitas escolas ainda enfrentam a falta de recursos e materiais adequados para o desenvolver projetos pedagógicos mais avançados, como os de robótica. Neste contexto, o IFAR, por meio da atuação de seus estudantes bolsistas, tem um papel essencial, oferecendo não apenas o conhecimento técnico necessário, mas também o acesso a kits de robótica, que são fundamentais para a realização prática das atividades. Essa parceria entre instituição de ensino, programas de incentivo como o PIBID e o apoio da CAPES, que viabiliza as bolsas de estudo, mostra o quanto é possível contribuir a construir alternativas reais e efetivas para aproximar a escola das tecnologias do presente e do futuro. Trata-se de um esforço coletivo que amplia horizontes, fortalece a formação docente e, acima de tudo, oferece aos alunos experiências significativas e transformadoras no campo da computação e da robótica. A minha participação no projeto PIBID abriu as portas para o desenvolvimento de trabalhos práticos com os alunos, permitindo estar em sala de aula, e ainda antes da conclusão do curso, essa vivência foi extremamente enriquecedora e me proporcionou uma visão mais concreta sobre os desafios e as possibilidades da docência. O projeto de robótica idealizado pelo professor Daniel evidenciou as dificuldades que muitas escolas enfrentam para colocar em prática ideias inovadoras. Muitas dessas iniciativas acabam não saindo do papel por falta de recursos, seja de aspecto técnico, seja de ausência de materiais. Por isso, oportunidades como as oferecidas pelo governo federal por meio do PIBID devem ser valorizadas, aproveitadas ao máximo. As parcerias nesse contexto se mostram altamente eficazes, pois todos ganham: os alunos que têm acesso a novas experiências e aprendizados, os professores que recebem apoio para inovar suas práticas e os estagiários que vivenciam na prática os desafios e recompensas da profissão docente. Gostaria de registrar meus agradecimentos, em primeiro lugar, ao programa PIBID, por viabilizar essa experiência por meio de concessão da Bolsa de Estudos, em segundo lugar, ao IFAR, pela formação sólida que me proporcionou as bases para iniciar esse projeto de robótica, e, por fim, ao professor Daniel, que confiou em nosso trabalho, abriu as portas da escola e tornou essa parceria possível. Vejo essa primeira experiência entre o IFAR e a escola como grande entusiasmo, que muitos outros projetos como esse possam ser desenvolvidos no futuro, pois é muito por meio dessas iniciativas que criamos parcerias transformadoras e levamos à escola conhecimentos tecnológicos essenciais para o presente e futuro dos nossos alunos.